Olá, começa agora mais um Entrevistas DPE. Eu sou o Thiago Cortes e o assunto de hoje é sobre um caso que aconteceu aqui em Roraima. A história teve início em 1999, com o pai de Gislaine Silva de Deus sendo assassinado com um tiro a queima-roupa. 25 anos depois, Gislaine, que agora é escrivã da Polícia Civil de Roraima, consegue justiça e prende o autor do crime. E essa é a inspiração para o romance policial da escritora e roteirista Luciana Dinoni. Seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Obrigada, Thiago. Obrigada pela oportunidade e pelo convite. Então, a Luciana ela já publicou 6 romances e a última obra, Aquilo que Nunca Soube, de 2023, foi semifinalista do 7º Prêmio Literário Abertis de Literatura em 2024. E agora está trabalhando no projeto de escrever sobre a escrivã roraimense que prendeu o assassino do pai mais de 2 décadas depois do crime. Quando você leu a notícia dessa mulher que conquistou justiça, o que você viu que poderia se tornar um romance policial? Bom, primeiro porque, como eu sou autora de 6 romances policiais, todos protagonizados por mulheres, né? Eu acho que a mulher ficou muito sempre atrás, né, de personagens masculinos na literatura policial. Então, essa é a minha marca. Então, quando eu li a notícia, eu vi ali a Gislaine e uma personagem minha, né? Eu escrevo para contar histórias de mulheres como ela, né? Então, isso me chamou muito a atenção. E eu brinco até que eu tenho o hábito de acordar e, com a luz apagada ainda do quarto, ligar o celular e ver as notícias de jornal. Dar uma passada rápida, né, para ver se tem alguma coisa muito importante. E nesse dia, quando eu vi a matéria, eu acendi a luz, sentei na cama e fui ler a matéria. E me encantei com a história, né? Então, o meu primeiro impulso foi, caramba, vou ter que publicar isso, né? Falar para todo mundo, colocar nas minhas redes sociais esse caso. Depois eu parei e falei assim, não, esse caso é muito maior do que um feed merece, né? Ele merece um espaço muito maior. Foi quando eu tive a ideia, visualizei o potencial de escrever um livro e um roteiro, né, a partir da história dela. E aí foi quando eu, através da minha assessoria de imprensa, pedi para que eles entrassem em contato com ela para saber como é que eu chegaria nela, porque eu não queria chegar, eu, como pessoa física, né, entrar em contato com ela através de Instagram ou de LinkedIn, porque eu não queria passar essa imagem de uma aventureira, né, que queria surfar na onda dela, nem de uma autora amadora que estava querendo só, de repente, sei lá, me aventurar aí numa situação que não conhecia. Eu queria passar segurança de que ela podia confiar em mim para me ceder essa história, né? E eu teria a maior responsabilidade do mundo para poder contar isso. E felizmente deu tudo certo, assim. Uma semana depois a gente estava conversando já para uma conversa no Zoom. Que bacana. E é uma história muito delicada, muito sofrida. Passar 25 anos até conseguir justiça é uma história muito complexa, muito densa. E que vai ser ambientada aqui em Roraima? Como que vai ser essa questão do dilema ético, dilema moral, que os seus livros também abordam isso? Pois eu sempre tento trazer reflexões nos meus livros, né? Reflexões que fazem a sociedade pensar sobre possibilidades, né, de mudança, de alteração. Se isso dá certo, assim, se isso faz alguma diferença, a gente não sabe, mas pelo menos coloca as pessoas para discutir os assuntos, né? E eu acho que esse livro, ele tem o potencial de discutir as falhas do processo judiciário, né? Por que levou tanto tempo para um julgamento acontecer? Porque foi do crime em 99, só foi a júri 14 anos depois. Por que isso, se foi uma situação em flagrante? Não deveria ser, na minha cabeça como leiga, deveria ser rápido. Sim. A pessoa foi pega em flagrante, tinha testemunha, houve, né, a exposição de mídia, e a coisa levou 14 anos para acontecer. E aí, depois de ser condenado, ainda recorre em liberdade e leva mais 3 anos para ter um mandado de prisão decretado. E aí, quando vão cumprir esse mandado de prisão, ele está foragido, ele não é encontrado. Então, assim, é muito lento para um crime que aparentemente deveria ser concluído muito rápido, né? E um crime bárbaro também. Um crime bárbaro e que aparentemente deveria ser rápido a conclusão.
Então, essa é a grande reflexão do livro, né? A falha desse sistema. E também, obviamente, eu vou enfatizar aí a questão do trabalho de investigação da polícia, que foi primordial para a captura dele, né, para a localização dele. E felizmente, eu tive acesso aos policiais que fizeram isso. A gente fez uma ronda aqui na cidade, eles mostrando o caminho que eles fizeram. Então, assim, foi muito, muito produtivo. Que bacana. E como é que foi primeira vez em Roraima para escrever um livro sobre uma história roraimense? Como é que está sendo conhecer a cidade e fazer esses passos, tanto da polícia quanto da Gislaine, por onde ela passou, até ela se formar, se tornar escrivã, até ela finalmente conseguir a justiça? Como é que está sendo isso? Pois é a primeira vez, é a minha primeira experiência, não somente ambientando um livro fora do Rio de Janeiro, como também escrevendo uma história real, né? Por mais que seja ficção, eu tenho que me ater aos fatos, né? Sim. É uma ficção, eu tenho liberdade para criar cenas, né? Criar personagens, tenho. Mas eu tenho que manter a essência da história. Então, é um desafio por si só, para mim. Mas está sendo um desafio muito prazeroso. Assim, eu estou mergulhando numa área onde eu não tinha conhecimento, nunca tinha vindo a Boa Vista, a Roraima, e estou encantada, né, com as grandes possibilidades que estão abrindo aí. E eu tenho certeza que esse projeto vai ser, assim, um divisor de águas na minha carreira como ansiosos. Romancista. E como é que está sendo esse processo de pesquisa para esse livro? Tá muito maior do que eu imaginava antes de vir, né? Eu estava embarcando no aeroporto de Brasília, agora domingo à noite, né? E fiz um áudio, comecei a fazer uns áudios, assim, para fazer como se fosse um diário, né? E aí, quando eu escuto esse áudio, ou quando eu penso no áudio que eu escrevi, né? E quando eu penso no que eu esperava encontrar, é infinitamente menor do que eu realmente encontrei. Então, eu tô realmente muito, muito feliz e realizada, porque uma coisa foi levando a outra. Eu tinha uma agenda para a semana, e essa agenda foi se abrindo como um leque de opções, assim, foram pessoas indicando outras pessoas para eu conversar. Então, foi expandindo muito o meu conhecimento sobre o caso, sobre a cidade, sobre os procedimentos da polícia, sobre os procedimentos do Ministério Público. Então, abriu demais o leque de opções, né? E tanto que eu tinha uma estrutura já meio que desenhada, rascunhada para o livro, e eu vou ter que refazer essa estrutura inteira, porque mudou completamente, né? A visão que eu tinha para essa obra, ela mudou nessa semana, nesses 4 dias que eu tô aqui, e ela simplesmente alterou completo. Assim, quando eu fui pro Rio pela primeira vez, foi um choque cultural muito grande, porque o Rio é uma cidade gigantesca comparado a Roraima, Boa Vista. Uhum. Como é que tá sendo esse choque cultural? Porque Boa Vista ainda é uma cidade pequena, é uma cidade que a gente chama de uma cidade de quintais. Você conhece o seu vizinho, você conhece o seu vizinho. A gente... existe essa questão ainda de comunidade aqui na cidade, e que é uma cultura diferente da que você está acostumado no Rio de Janeiro. E como é que tá sendo esse choque cultural? Sem dúvida. Eu acho que, assim, não é um choque cultural, mas eu acho que é uma soma de conhecimento, né? Você conhecer um lugar novo, um lugar completamente diferente do qual você vive. O Rio realmente é grandioso, você anda, só vê prédio. Em alguns lugares você não consegue nem ver o céu de tantos prédios, né? Mas são coisas diferentes, e uma não é melhor do que a outra, né? É simplesmente uma perspectiva diferente de vida, uma perspectiva diferente de viver, que eu acho que aqui vocês têm vantagens imensas sobre nós, lá no Rio, e como nós temos algumas vantagens que vocês não têm. Então, é realmente um estilo de vida diferente. Sim. Aqui é um estilo mais interioriano, né? Você está num lugar muito mais seguro. Eu andar na cidade com o celular pendurado com cordão, né? Que eu tenho aquela capinha de cordão. Andar com isso pendurado, celular à mostra, é algo que eu não posso nem sonhar em fazer no Rio de Janeiro,
né? No Rio de Janeiro, a gente tem que pedir o Uber dentro de um lugar fechado, dentro do edifício. E se ele demorar, a gente não pode ficar na rua esperando ele com o celular na mão, porque a gente vai ser assaltado. Definitivamente a gente vai ser assaltado. É uma certeza. É uma certeza. Se a gente tem uma certeza na vida, é essa. E aqui não. Aqui o seu sentimento, a minha sensação de segurança é muito maior, né? E a culinária aqui é uma delícia, né? Tambaqui, Muito. nossa, tô apaixonada com tambaqui. A gente não encontra tambaqui no Rio, né? Não em lugares normais, até tem alguns lugares que sim. Tem, até perto da minha casa tem uma rua que ela é conhecida por ser a rua com restaurantes muito do Pará, né? E lá eu sei que tem. Mas, Culinária enfim, amazônica, no geral, é muito parecida. Mas é muito restrita a um único ponto da cidade, né? Que você vai em qualquer restaurante e vai encontrar tambaqui, né? Mas eu tô adorando a experiência. E nos seus livros, as protagonistas são sempre mulheres. E o que você viu na história da Gislaine que pode ser de inspiração para outras mulheres, para outras autoras também, que têm um desejo de escrever sobre mulheres e retomar ou acender esse protagonismo feminino no romance policial ou em qualquer outra obra literária? Pois é, eu acho que a história dela é uma história de resiliência, né? De persistência, de busca por justiça, que é isso que eu sempre coloquei em todas as minhas personagens. Eu tenho algumas personagens que são inspetoras da Polícia Civil, outras que não. Eu tenho uma personagem da minha trilogia inicial, meus 3 primeiros livros. Ela é uma repórter investigativa. Tem uma outra que é a de Aquilo que Nunca Soube. Ela é uma empresária que vai em busca de investigar a própria vida. Então, assim, mas todas elas, a Gislaine representa nas minhas 2 protagonistas inspetoras esse empoderamento feminino na corporação policial, que eu acho isso fantástico. Eu juro por Deus, eu vejo uma mulher fardada assim da Polícia Civil, me dá até calafrio assim de bonito que é ver a mulher empoderada dessa maneira, né? E com as outras protagonistas eu vejo essa similaridade na persistência, na resiliência, em nunca desistir, na busca por justiça, em fazer o certo, nos valores, né? E ela traz tudo isso. E o mais curioso é que a primeira vez que eu conversei com a Gislaine, eu percebi nela que ela não tinha noção do quão grandiosa era a história dela. Ela tinha feito na cabeça dela, eu acho que ela só tinha feito o que tinha que ser feito, sabe? O que era o justo. O que era o justo. Mas ela não tinha noção do que tinha acontecido, sabe? E hoje eu acho que ela tem. Hoje eu acho que ela já percebeu isso. Hoje ela, conversando com ela, dá pra ver que ela se orgulha, né, do trabalho dela. Mas na primeira vez foi assim... eu fiz, sabe? Tipo assim, Como super se fosse uma coisa humilde, né? Como se qualquer dia. pessoa pudesse, Sim. né, fazer isso. Mas se você pensar que uma menina de 9 anos de idade perde o pai, né? Ela tava para fazer 10, ela tinha 9 ainda, 9 anos de idade. Perde o pai numa situação trágica como foi. Ela era a mais velha dos irmãos, né? E consegue trilhar a sua vida e chegar na polícia, por mais que não tenha sido proposital, eu não acredito em coincidências. Eu acho que ela estava predestinada a fazer o que ela fez, a seguir essa trajetória, para chegar onde ela chegou, né? Para dar a voz de prisão a ele. E ela, agora eu acho que ela tem consciência disso, de que Deus colocou ela no caminho para isso, né? Mas é uma história linda demais. E é uma responsabilidade muito grande, né? Escrever pela primeira vez uma história real, por mais que seja uma ficção, mas com base na realidade. E o que você espera para esse livro? Eu acho que eu espero tanta coisa assim para ele, sabe? Porque eu acho que ele não precisa ficar só em livro, ele pode ir para as telas de cinema, ou para série, ou para um documental de história verídica, né? Eu gosto muito do podcast do Chico Felitti, então assim, eu fico pensando, poxa, o Chico Felitti podia fazer um podcast dela, né? Uma série, uma audiosérie dela. Eu não tenho esse conhecimento, né? Eu não sou jornalista,
E eu acho que para isso você precisa ter assim uma pegada bem jornalística para poder fazer uma série real, né? Uma produção de documentário. Mas eu acho que tem muito potencial essa história, né? E eu tô aí desbravando aí, né? Abrindo esse caminho para a literatura, mas também tô no trabalho para escrever o roteiro e que, se Deus quiser, isso vai sair, isso tá já em negociação. Então, vai ter ainda muita coisa boa aí pela frente com ela. Você acha que esse livro, ele consegue uma continuação ou vai ser um livro único? Não, eu acho que é um livro único. Eu acho que essa história não tem... Eu acho que é um livro único. Tem coisas que... Eu acho que muita coisa peca por conta disso, sabe? Muitas produções, elas, por terem feito muito sucesso, as pessoas querem persistir no tema, mas tem coisas que depois passam a ficar meio banais, assim, né? E a história é essa resiliência de perder o pai ainda na infância e ser dar a voz de prisão. Isso é um desfecho muito grande. E, na verdade, isso acho que foi um detalhe tão importante nesse processo todo, porque os policiais que foram na diligência poderiam ter dado a ordem de prisão ali. Mas eles não deram. Se foi consciente ou não, se eles pensaram, não, vamos deixar ela fazer isso, eu acho até que não foi. Mas foi um detalhe tão grande, e isso é um fechamento na vida dela, como policial, como vítima dessa tragédia toda, que eu acho que é um baita momento na vida dela, né? E você falou que, pela primeira vez escrevendo sobre uma história real, é uma responsabilidade muito grande e que a história, com base nas suas pesquisas aqui em Roraima, tá tomando outros rumos do que você imaginava. E como é que é essa responsabilidade de, ainda assim, se manter fiel à história da Gislaine? Da mulher roraimense que teve o pai assassinado e que conseguiu justiça pra ele, porque é uma responsabilidade muito grande. Desde o começo, desde a minha primeira conversa com a Gislaine, eu deixei muito claro para ela que eu sempre fui uma pessoa muito pé atrás com produções baseadas em fatos, né? Algumas eu adoro e eu acho que tem que existir para a gente poder refletir e saber que essas coisas não devem acontecer, mas tem umas que eu condeno um pouquinho, sabe? Algumas, por exemplo, que não tem autorização da família para contar. Porque eu como criadora, né, de histórias ficcionais, eu posso pegar qualquer caso que eu leio no jornal e escrever uma história. Principalmente casos que foram divulgados muito na imprensa, que você tem detalhes, né, da investigação, coisa e tal. Então, eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter pego o caso da Gislaine e ter escrito uma história. Mudava os nomes todos de personagem e tal. Mas eu não acho isso correto. A gente está tratando aí de seres humanos que passaram por traumas, que têm feridas que podem estar expostas ainda, né? Podem ter pessoas na família com problemas psicológicos até hoje por conta de uma situação, que eu acho que não é o caso deles, mas é muito delicado, é uma responsabilidade muito grande você tratar com sentimentos das pessoas. E em momento algum passou pela minha cabeça fazer alguma coisa sem autorização dela. Por isso que eu fiz questão de estar com ela uma semana depois que eu li a matéria, conversando com ela para ver se ela tinha interesse. Se ela falasse para mim naquele momento, não quero, isso é um capítulo fechado na minha vida, não vou falar mais sobre isso e não quero. Eu, na hora, respeitaria. Aí eu voltaria ao meu plano original, de fazer um belo post no Instagram, dizendo como a vida dela refletia as minhas protagonistas e ponto final. Acabava a história aí. Porque eu respeitaria essa vontade dela, né? Tem uma série que foi lançada há alguns anos atrás, que eu não vou dizer o nome, mas enfim, que eu tenho muito receio, tive muitos questionamentos como foi feita a produção dessa série, porque num determinado momento, no tribunal, eles reproduzem o tribunal da maneira como foi. E aí tem uma das personagens, que é a irmã de uma das vítimas, que tem uma síncope lá no tribunal e uma crise de choro gigante.
E eles reproduzem com a vestimenta, com o corte de cabelo, com a fala, com gestos, sem ter tido autorização da família. Então, como é que você trata dessa maneira tão leviana, tão cruel? Bota nas telas do mundo inteiro, porque saiu em streaming. Você bota nas telas do mundo inteiro uma cena dessa, expondo a pessoa daquele jeito. É claro que eles receberam uma baita de um processo, né? Sim. E foi, enfim, foi divulgado tudo, mundialmente, essa questão e tal. E isso, para mim, é de uma crueldade gigante. Eu nunca faria isso. E eu sempre deixei muito claro para a Gislaine que eu vou tratar o tema da família dela, que é muito pessoal, muito particular deles, com o maior respeito. E esse é um dos seus dilemas éticos que a protagonista também enfrenta, né? Também, claro, claro. Ontem eu tive o prazer de conhecer todos os personagens, né? A família toda dela, né? E conversei com a mãe, conversei com a madrasta, que é a madrinha dela, enfim, com o tio, com todo mundo. E, assim, foi uma delícia botar a carinha nos personagens que vão compor o livro, né? E eu deixei bem claro, novamente, eu não canso de falar isso, estou sendo até um disco arranhado, assim, né? Acho que você não pegou a época do disco, mas o disco arranhado era assim, ficava pulando, né? Ficava, né? Mas, assim, deixando bem claro de que qualquer coisa que ela não queira que entre no livro, eu vou tirar. Então o livro tem um aval dela. Ah, tem. À medida que eu for escrevendo, assim, eu vou passar por ela. Talvez não os detalhes, assim, detalhes de cenas que eu vou criar. Enfim, isso aí também não vai ser, assim, 100%, mas coisas importantes, porque eu tenho uma questão muito... Isso desde pequena, né? Eu sempre, quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso assim... Será que se eu fizer isso, minha mãe vai gostar? Será que meu pai deixaria fazer isso? Meu pai não, porque meu pai não estava em casa. Mas assim, não que ele me abandonou, tá, gente? Ele meus pais eram divorciados. Mas o convívio maior era com a minha mãe. Será que se eu fizer isso, minha mãe iria gostar? Iria permitir? Iria. Então eu faço. Se não iria, se eu tô na dúvida, eu falo, não, então vou perguntar. E vai ser assim que eu vou tratar. Eu já conheço a Gislaine de meses, né? De convivência, de ligações que a gente fez várias vezes antes de eu vir. Aqui, essa semana está sendo super intensa com ela, né? Então, assim, a gente já tem uma certa intimidade. Não posso dizer que a conheço 100%, mas a gente já criou uma certa intimidade para eu saber, e a gente já conversou tanto sobre o tema, já falou tanto sobre o assunto, que eu já posso ter discernimento de saber se um tema é sensível ou não, se um tema ela deixaria eu colocar ou não, né? E sempre que eu tiver essa dúvida, eu vou perguntar para ela. Isso é muito importante. Eu vou perguntar, porque não custa nada, sabe? Não custa nada a gente ter uma obra que vai agradar tanto a mim como criadora, né, como autora, quanto a ela, que é, no fundo, apesar de ser ficção, é uma obra sobre a vida dela, né? Então ela é a protagonista dessa história. Muito interessante, muito bonito esse cuidado e a ética que você está tendo com esse trabalho, com essa história de uma menina que se tornou uma mulher com um trauma de ter o pai assassinado. Uhum. E você se vê de alguma forma na protagonista? Não, assim... Eu sou uma pessoa que eu penso na justiça o tempo todo, né? Eu detesto ver coisa errada, sempre detestei. Eu tenho uma história curiosa de quando eu tinha filho, meus filhos eram pequenos, né? E a gente ia entrar em algum lugar, não me lembro onde, mas era um cinema, um teatro, alguma coisa assim. E aí tinha preço diferenciado, né? Aqueles preços, até 5 anos, até não sei o quê, até 7 anos e tal. E o meu filho tinha 5 anos, mas ele parecia um garoto de 4, né? Não era assim, daria para passar. Então, eu poderia chegar lá e comprar ingresso 2 adultos e um grátis. Mas eu olhei e falei assim, gente, que ensinamento eu vou passar pro meu filho? Porque a mulher perguntava, qual a idade? Aí eu ia falar 4, na frente do meu filho. Ele tá ensinando a mentir, né? Faz sentido isso? Que tipo de ensinamento eu quero passar para ele, né?
Falei assim, não, 5, paguei a meia entrada dele. Então, assim, são pequenas atitudes que eu acho que se todo mundo, né, pensasse com um pouco mais de discernimento a respeito disso, né, a gente teria aí uma sociedade muito mais justa. Então, assim, a meu senso de justiça, eu posso dizer que sim. Todas as minhas protagonistas têm, né? Agora, se elas são parecidas comigo, isso não. E a Gislaine, como você falou, ela é uma pessoa real das suas personagens fictícias. Como foi o sentimento de encontrar em uma mulher a protagonista que você escreveu? Olha, eu só não chorei quando eu vi a Gislaine a primeira vez, porque eu me segurei. Porque foi muito emocionante, assim, sabe? Foi muito emocionante, assim. Imagino. A gente materializar uma protagonista, né? Porque eu vou escrever essa história tendo ela, né? Quando a gente escreve uma história, a gente imagina, né, o personagem. Na Val Rich, a minha personagem de Evidência 7 é uma mulher que foi ruiva de criança, hoje ela tem um cabelo mais claro, mas assim, meio, né, com aquela tonalidade assim, que dá para perceber que ela foi ruiva. E eu consigo imaginar. Mas a Gislaine tá ali, ela já chegou pronta para mim, né? A característica física dela, a modo de falar, as gírias, os vícios de linguagem, ela tá ali já. Já tá pronta, né? Não tenho trabalho nenhum de construir essa personagem, né? Então, foi bem emocionante, assim, encontrá-la a primeira vez. Muito legal, ansioso pra ler um teleza em uma das falas, porque é uma gíria muito comum aqui em Roraima. Um teleza, até doida, Até doida, ela fala muito até doida. E ela fala muito pronto. Agora pronto. Nossa, isso foi tão curioso. Quando eu percebi que isso era um vício de linguagem de vocês, foi muito engraçado. Foi esse final de semana. Sim. Porque eu conversava com ela, muito pelo Zoom, ou pelo WhatsApp, né? E ela botava o pronto. E o pronto. Tá bom, mas eu assim, nunca me liguei nesse pronto, Sim. né? Caiu a ficha quando eu tava para vir, né, na véspera de vir, eu troquei mensagem com uma pessoa que ela tinha me colocado em contato aqui para eu entrevistar. E aí eu falei assim, não, então amanhã eu tenho um compromisso de manhã, mas à tarde a gente pode ir e tal, babá. E ele falou assim, pronto. Aí eu falei assim, sabe quando ilumina? Caiu a assim? ficha. Porque aí eu vi uma outra pessoa falando pronto, né? Aí iluminou, assim, veio um holofote, assim, na minha cabeça, assim, parecia até que tinha sonoplastia, assim, sabe? Do tipo, iluminou completo. Aí eu falei assim, gente, o pronto é vício de linguagem. E é muito engraçado. Agora eu tô falando isso com ela. Toda vez que eu tô conversando com ela, aí ela fala alguma coisa, eu, pronto. E quais estão sendo os desafios dessa pesquisa para escrever essa obra? Olha, no início eu achei muito desafiador, né? Porque antes de vir, quando eu comecei a estruturar o livro ele é feito de 3 atos, né? É o início, o desfecho, que eu tinha muito claro o início, eu tinha muito claro o desfecho. Mas a meiuca, né, do livro, o que vai dar a substância, o que vai segurar a história de pé, isso estava um pouco nebuloso para mim. Tinham muitas lacunas que eu precisava preencher, inúmeras lacunas. Eu tinha momentos certos, né? Alguns momentos bem definidos, mas muita coisa para você criar um romance, você tem que ter muita substância, Sim. Né? Senão vira uma matéria de jornal. E essa meiuca aí, eu tava muito preocupada com ela, porque é ela que vai me dar o livro, né? E o que a Gislaine tinha me passado até então, porque ela tinha uma visão, não estava sendo suficiente para preencher as lacunas, né? Para criar a história, o enredo todo, a narrativa. E por isso a minha vinda aqui, né? Não só para conhecer a cidade, porque é muito difícil você ambientar um livro num lugar onde você não conhece, onde você não tem referências, né? A gente não tem filmes
Infelizmente ainda passadas é escasso. aqui, né? Séries. Então, uma coisa é você escrever... eu vou escrever uma história na Finlândia. Não conheço a Finlândia, mas tem uma série de filmes finlandeses. Então, eu posso passar um mês vendo produções finlandesas, que eu vou ter mais ou menos uma noção do que é. Vejo como é que é a atmosfera e tal. Ainda vai faltar algumas coisas, mas o grosso já dá para fazer. Sim. Boa Vista, eu não tinha nem noção. O máximo que eu poderia fazer é começar a acompanhar os jornais daqui para ver as matérias, para ver matéria de rua, para ver mais ou menos como é. E então eu vim com a expectativa de preencher essas lacunas, né? Preencher isso que estava faltando. E olha que eu preenchi, eu acho até que o livro poderia até ficar bem maior do que eu imagino. Porque tem muita coisa. Foi por isso que uma das minhas dúvidas foi se seria um livro único ou se teria uma continuação. Não, mas não tem como ter continuação, não. Eu acho que tem que... acho que pode resumir as coisas e fazer num livro só. Mas é muita coisa. E mesmo o que a própria Gislaine havia contado para mim sobre o julgamento, sobre a própria época do assassinato... Eu ontem, conversando com a família e com quem era adulto na época, né? Eu tive outras respostas importantíssimas pro livro. Até para poder justificar essas falhas da justiça, né? Porque eu estava pensando, vou falar sobre falhas da justiça, tá bom, mas quais foram as falhas? Eu não sei, não sabia. Ontem eu consegui ter essas respostas, algumas respostas, né? Então, eu acho que está sendo muito enriquecedor, né? Essa vinda aqui. Realmente foi, assim, fundamental. Não tenho a menor dúvida de que se eu não tivesse vindo, não teria a qualidade do livro que eu pretendo ter. Enfim, e essas lacunas todas sendo preenchidas, aí torna o trabalho de escrita muito mais fácil, né? Rico. Uma vez que eu tenha todo esse material... Aí a escrita é questão de tempo, sabe? É questão de alguns meses aí para estar com o livro pronto. É lógico que o livro está pronto, mas depois tem que várias revisões, enfim, tem uma série de coisas aí que você tem que fazer depois do primeiro rascunho, né? Mas enfim, o desafio é grande, mas está sendo muito prazeroso. Eu vou te falar que é um dos livros mais prazerosos, assim, até agora, de início, assim, de planejamento, né? Tá sendo mais prazeroso de trabalhar. 25 anos para a justiça. Muito tempo, né? Muito obrigado, Luciana. Obrigada, Thiago. Por estar contando sobre isso, por estar escrevendo sobre uma história roraimense. Ainda é muito escasso, mas é uma história que vale a pena documentar e criar em cima disso. Muito obrigado pela ética também que você está tendo, o cuidado e o respeito também. A sua vinda para cá mostra o seu respeito com a cidade, com as pessoas daqui e com a própria Gislaine. Muito obrigada. Esse foi mais um Entrevistas DPE. Eu sou o Thiago Cortes e se você quer acompanhar assuntos de relevância pública, basta acessar os canais da Defensoria no Deezer, Spotify e YouTube. E em breve com uma nova grade de programações especiais. Até a próxima, tchau, tchau!